Qual é o impacto da inflação na sua vida nos últimos anos? Por que o seu dinheiro hoje vale muito menos do que 5 ou 10 anos atrás? Quanto dinheiro você deixou de ganhar ou, pior ainda, perdeu por não saber o rumo das taxas de juros? O que acontecerá com a sua vida se o dólar for a R$ 7? E com seus investimentos, você sabe responder? É possível que você não esteja feliz com a maneira como tem guardado ou investido o seu dinheiro, e que sente ou já sentiu insegurança na hora de aplicá-lo no mercado. Estou certo? A verdade é que não existe método infalível ou fórmula secreta para alcançar a prosperidade financeira. Mas existe um caminho que está ao seu alcance. E a partir deste momento, te convido a viajar por esse caminho nas fronteiras do dinheiro. Aqui começa a minha história nas fronteiras do dinheiro. Nessa época eu trabalhava na área financeira de uma operação da multinacional alemã ThyssenKrupp Elevadores e o mundo vivia um período de grande crescimento global e euforia econômica. E o crescimento econômico em diversos países era pujante e toda aquela exuberância assim despertava uma enorme curiosidade. Como era bom presenciar acontecimentos que certamente entrariam para a história do mundo. Nesse ano eu assumi o cargo de diretor financeiro nas operações da ThyssenKrupp Elevadores nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar, mas baseado em Dubai. E aqui a euforia econômica atingia níveis ainda mais extremos. Um verdadeiro frenesi de construção imobiliária, preços de casas disparando e uma busca desenfreada por imóveis, carros e bens de consumo tomava conta da cidade. Era dificílimo contratar pessoas, alugar um apartamento ou até mesmo comprar um simples carro. E eu já lidava com economia, afinal essa teoria já fazia parte da minha rotina profissional. Mas a vontade de aprofundar os conhecimentos cresceu junto com o meu interesse de compreender em detalhes as causas desse boom daquele momento. Foi então que eu mergulhei de cabeça nos estudos e me apaixonei completamente pela economia. Em setembro de 2008, quando a crise eclodiu, era intrigante observar que, enquanto o mundo parava, Dubai parecia não fazer parte do mesmo planeta. Obviamente foram poucos meses dessa ilusão. Logo no início de 2009, a crise chegou à cidade que parecia inabalável, tudo parou e enormes desafios surgiram. E eu, como diretor financeiro de uma grande empresa, acabei sentindo na pele as consequências daquele momento desesperador. Os clientes pararam de comprar e de pagar, e ficou cada vez mais difícil honrar os compromissos, como o simples pagamento de fornecedores e até salários de funcionários. Foi um momento de extrema incerteza e eu comecei a me perguntar: como é que ninguém previu o que estava por vir? Como tantos empresários e tantos governos ignoraram os sinais de que esse superaquecimento não era sustentável? Como o mundo se enganou por tanto tempo? Como esse cenário poderia ter sido evitado? Precisei ir em busca das respostas sozinho, pois respondê-las seria fundamental para o meu futuro profissional e pessoal. E nessa jornada encontrei a Escola Austríaca de Economia e a sua teoria sobre ciclos econômicos que buscava decifrar os mistérios por trás desses fenômenos. E foi nesse momento que eu decidi embarcar para o meu próximo destino. No segundo semestre de 2009, tomei uma decisão difícil, porém importantíssima. Deixei a minha carreira de executivo em uma multinacional para dar início a uma nova fase da minha vida. Uma nova jornada de aprendizado que mudou a minha relação com o dinheiro para sempre. Mudou a minha forma de enxergar o mundo. Dei início ao meu mestrado em Economia da Escola Austríaca em Madrid, na Espanha, e lá, além dos estudos,
eu vi na prática outro momento do ciclo. Já era agora a ressaca da grande crise financeira de 2008. Na Espanha e no mundo, as taxas de desemprego aumentavam, especialmente entre os jovens. E foi nesse cenário, em meio a esse ambiente de ressaca, que eu dominei a teoria monetária e a teoria dos ciclos econômicos. E eu comecei a interpretar a realidade para realizar as corretas conexões de causalidade. Por que as crises ocorriam? Quais eram as causas fundamentais? Quais eram os efeitos? Mas não só isso. Eu conquistei também a habilidade que arrisco dizer ser uma das mais valiosas no mundo que a gente vive: entender o curso da economia. Com conhecimento denso, vindo dos livros, do mestrado e com as experiências vividas em diferentes cenários econômicos, passei a projetar os acontecimentos futuros para me preparar profissional e pessoalmente, mas sobretudo para passar esse conhecimento adiante. E foi assim, ao testemunhar a transformação da economia na minha vida, que veio o objetivo de compartilhar essa mensagem com cada vez mais pessoas. Porque se esse conhecimento impactou positivamente a minha vida, certamente faria o mesmo por milhares de outras pessoas se elas tivessem acesso a ele. Me tornei então um grande entusiasta da educação, principalmente dos seus novos formatos. Porque entender a economia é importante demais para se limitar apenas às universidades, salas de aula ou então livros. Criei meu próprio canal no YouTube, hoje com mais de 500 mil inscritos, e percebi que as pessoas gostavam muito da minha didática. E através do canal vi que eu conseguia, ou que eu tinha possibilidade, de alavancar muito mais o alcance da mensagem e do conhecimento sobre economia. Em 2020, lancei a primeira turma do meu curso Ciclos de Mercado. E com ele ensinei milhares de alunos a usar os cenários econômicos a seu favor para ter melhores resultados nos investimentos e na vida financeira em geral. Ao longo de 4 anos foram 8 turmas e mais de 4.000 alunos impactados. Mas eu queria mais. Eu sabia que era preciso sair do escritório e explorar o funcionamento da economia do mundo real. Conversar com pessoas, andar pelas ruas, fazer trocas comerciais em vários países, com diferentes moedas para compreender de fato como o mundo funciona e trazer esse conhecimento em detalhes para você. O que você está prestes a presenciar nas fronteiras do dinheiro é o resultado de décadas de estudo e de experiência. É também o resultado de um projeto meticulosamente planejado para pessoas que valorizam o futuro do seu patrimônio, buscam conhecimento sólido e informações confiáveis sobre economia e finanças para tomar melhores decisões e aproveitar as oportunidades. Prepare-se para uma experiência transformadora, porque o que está por vir é o início de uma jornada fascinante rumo ao conhecimento e à segurança financeira. Seja bem-vindo ao Nas Fronteiras do Dinheiro. Nossa vizinha Argentina trilha um caminho desastroso onde políticas econômicas mal pensadas trouxeram alta inflação e o colapso do câmbio. É até difícil imaginar que no início do século XX os nossos hermanos brilhavam como uma das 10 maiores economias do mundo. Rico como um argentino era uma expressão comum para se referir a pessoas com abundância financeira. O PIB da Argentina era mais alto do que o de nações hoje desenvolvidas como o Japão e a Espanha. Mas decisões econômicas atrapalhadas mudaram o destino do país. Lá a inflação passa de 3 dígitos e faz os preços subirem quase toda semana. Causada pela grande quantidade de pesos em circulação nas ruas, suas consequências são facilmente notadas ao andar por Buenos Aires. Os portenhos carregam bolos de dinheiro na carteira para pagar despesas comuns do dia a dia. Para você ter uma ideia, é preciso desembolsar mais de 500 pesos por uma simples xícara de café. Mas por que há tanta moeda em circulação? Há décadas o governo da Argentina gasta mais do que arrecada. E recentemente isso ficou insustentável. E qual foi a solução encontrada pelo então presidente peronista Alberto Fernandes? Imprimir moeda para pagar as contas. Nas últimas 2 décadas, a quantidade de dinheiro cresceu num ritmo muito mais acelerado que a produção do país, e o resultado foi uma grave crise econômica. Mas será que existe salvação para a Argentina? Será que o país que um dia foi tão promissor pode se reerguer e recuperar a sua dignidade diante do mundo?
Em ano de eleição presidencial, o tema dolarização e o fim do Banco Central tomou conta dos debates políticos e até mesmo das ruas argentinas. A dolarização é uma das ideias defendidas pelo presidenciável Javier Milei. Ele argumenta que a Argentina enfrenta a necessidade de uma reforma econômica profunda. A proposta de Milei envolve uma mudança vista por muitos como radical: abandonar o peso argentino, fechar o Banco Central e adotar o dólar americano como moeda local. Talvez você não saiba, mas essas ideias têm origem na Escola Austríaca de Economia e dizem respeito à liberdade monetária. A ideia de dolarizar a economia é simples: eliminar a possibilidade de imprimir pesos para tapar o buraco fiscal e impedir o roubo do poder de compra do cidadão argentino. Mas afinal de contas, por que o dólar é visto como a salvação para a Argentina? Atualmente, o dólar é a referência para trocas comerciais ao redor do mundo. Empresas de todos os lugares negociam em dólares. Diversos países detêm reservas significativas da moeda americana para garantir a estabilidade econômica e facilitar o comércio global. E apesar de você não usar a moeda americana diretamente nas compras do dia a dia no Brasil, até mesmo o preço do cafezinho que você toma na padaria é impactado por ela. Fato é que tudo que consumimos tem alguma correlação com o dólar. Para você ter uma ideia, petróleo, minério de ferro, grãos e outros alimentos são cotados no mercado na moeda americana. E a grande justificativa por trás de todo esse poder está na potência econômica e no poderio militar dos Estados Unidos. Isso faz com que o dólar seja considerado uma moeda confiável. A estabilidade econômica da terra do tio Sam é vista como um porto seguro para investidores e que acaba reforçando ainda mais essa posição do dólar no cenário global. Mas nem sempre foi assim. Até o início do século XX, a libra esterlina era a moeda mais forte e o mundo adotava o padrão ouro como sistema monetário para lastrear o valor das moedas de acordo com a quantidade de metal disponível no seu país. Mas os acontecimentos do início do século passado, como as guerras e a Grande Depressão da década de 30, aceleraram a transição para o lastro em dólar. No ano de 1944, o Acordo de Bretton Woods, um marco na transformação da economia global, determinou que o mundo deveria indexar suas moedas ao dólar americano, que por sua vez teria lastro no ouro. Na prática, o governo dos Estados Unidos prometeu uma taxa fixa de conversão de dólar em ouro. Aproximadamente 31 gramas do metal tinham o valor de 35 dólares. Assim, todas as moedas atreladas ao dólar também estavam lastreadas em ouro. Mas na década de 70, esse sistema ruiu. Uma enxurrada de dólares pelo mundo, desequilíbrios comerciais persistentes, pressionaram as reservas de ouro dos Estados Unidos. E qual foi a decisão do então presidente americano Richard Nixon? Suspender a conversibilidade do dólar em ouro. A partir daí, o mundo migrou as suas moedas para o câmbio flutuante, tendo o dólar como a grande referência, mas sem nenhum vínculo ao metal precioso. O dólar, então, é o grande indicador de reserva de valor do planeta e é responsável por mais de 80% das transações globais. Isso traz ao Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, um papel central na política econômica global. Suas decisões repercutem em todo o mundo porque o dólar, na prática, é a moeda do planeta. E a maior impressora de dinheiro do planeta se encontra justamente no Federal Reserve de Nova York, onde se operacionaliza toda a política monetária dos Estados Unidos. Isso significa que quando o Fed, que é o apelido dado ao Federal Reserve, quando ele imprime dinheiro, sobe juros, ele acaba tendo influência na economia do mundo inteiro, inclusive na do Brasil, afetando os preços dos ativos e até mesmo o preço da comida que você consome no dia a dia. Entender o funcionamento do dólar muda completamente a sua forma de se relacionar com as finanças e faz você enxergar a economia com outros olhos. Por exemplo, quando o Federal Reserve imprime dinheiro em grande escala, como aconteceu após a crise de 2008 e durante a pandemia, essa injeção de dinheiro age como um efeito dominó. Ela chega aos mercados financeiros,
afetando os preços dos ativos, as taxas de câmbio e a inflação em todo o mundo. Isso faz você questionar a estabilidade das moedas, os riscos da inflação, suas decisões de investimento e planejamento financeiro pessoal. Esse conhecimento te prepara para enfrentar um mundo financeiro em constante mudança. Mudanças essas que muitas vezes provocam crises e recessões econômicas em nível global. Você sabia que no final dos anos 80 os japoneses eram considerados mais ricos do que os americanos? E que o Palácio Imperial de Tóquio, uma área de mais ou menos 2,3 km², valia mais do que todo o estado da Califórnia? E que o mercado imobiliário japonês valia 4 vezes mais do que todo o mercado imobiliário americano? E um simples título de sócio a um clube de golfe poderia custar milhões de dólares. A economia japonesa, nesse momento, dominava o mundo, com seus avançados produtos tecnológicos que deram fama à expressão Made in Japan. Graças a esse sucesso e à política monetária ultra flexível do Banco Central do Japão, o valor das ações do índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, triplicou entre 1985 e 1986, apenas um ano, e o valor das empresas japonesas acabou disparando. Todo esse dinheiro em circulação, combinado com a facilidade de crédito, estimulou a especulação e provocou uma enorme bolha imobiliária. Esse período de pujança foram os anos da economia de bolha do Japão, uma época em que o país estava no seu auge econômico, porém um auge insustentável. Mas nesse cenário, o mundo buscava prever quando o Japão ultrapassaria os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Mas, obviamente, isso nunca se concretizou. As políticas do governo para combater os excessos acabaram estourando a bolha no início dos anos 90, derrubando a bolsa e os preços dos imóveis. O resultado foi a chamada década perdida japonesa. E em Dubai, algo semelhante aconteceu. À véspera da maior recessão do século XXI, poucas regiões do planeta seguiam inabaláveis e Dubai era uma delas. Parecia que a cidade estava imune aos efeitos da grande crise financeira de 2008. Sua economia não apenas atraía mais investimentos para o turismo e a zona franca portuária, mas também se consolidava como centro financeiro da região, se tornando um hub de comércio global no Oriente Médio e no Golfo Pérsico. Essa euforia veio acompanhada de uma negação, medo e pânico da queda que se aproximava. Na virada de 2008 para 2009, a bolha explodiu, a cidade parou e toda aquela economia parecia agora mera ilusão no deserto. A história do Japão e de Dubai mostra que as crises aparecem justamente quando tudo parece que vai bem. A lição aqui é clara. A realidade econômica às vezes pode confundir e te colocar em armadilhas, como por exemplo induzir você a tomar decisões de compra de imóveis ou ações no calor do momento, na euforia de todos, guiado pelo comportamento de manada. Jamais subestime a importância de acompanhar de perto o cenário econômico. Fique atento a qualquer sinal de euforia para tomar decisões embasadas em informações sólidas. Compreender a economia e manter um olhar crítico sobre as oportunidades e os riscos financeiros é a chave para a prosperidade, não importa onde você esteja no mundo. Quando a inflação atinge 100% ao ano, e esse é o caso na Argentina atualmente, o que deu de errado? Como se chegou a essa situação? Sempre insisto que não entender a causa real do fenômeno inflacionário significa colocar a culpa em quem não se deve. Atacar as causas erradas leva a identificar o empresário, o comerciante ou o lojista como culpado pela inflação, quando na verdade ele está apenas remarcando os preços e é uma vítima das más decisões do Estado, assim como você. Na verdade, a inflação é um problema do dinheiro, significa que o dinheiro está doente. E um dos melhores termômetros dessa doença é a taxa de câmbio. Isso fica evidente quando observamos a situação de países como a Turquia e a Argentina. Nos últimos anos, a lira turca sofreu uma queda sem precedentes. Desde o início de 2021, a queda no valor em relação ao dólar americano foi de mais de 70%. A crise cambial que abala a Turquia é resultado de 2 décadas da liderança de Recep Tayyip Erdogan, o presidente do país.
Ele desafiou os preceitos econômicos convencionais ao concluir que altas taxas de juros eram inflacionárias. E qual foi a sua solução? Intervir no Banco Central. Isso desencadeou um ciclo de redução de juros por decreto do presidente, que afugentou investidores do país, fazendo a inflação disparar mais de 80% em 2022. E como isso se aproxima da sua realidade? Bom, por aqui a queixa sobre a autonomia do Banco Central se tornou recorrente, com o governo defendendo constantemente a redução da taxa de juros em prol de um crescimento econômico. Só no ano de 2023, o atual governo já fez mais de 75 críticas às políticas adotadas pelo Banco Central do Brasil. Muitas delas relacionadas especialmente à independência da instituição. A verdade é que devemos sempre olhar para o que a história já nos ensinou e para o que outros países estão fazendo. Quando os juros são puxados para baixo artificialmente, a marretadas, isso pode impulsionar a inflação e afugentar o capital externo, colocando em risco o valor da nossa moeda. A situação da Turquia já mostrou até onde essas péssimas decisões podem levar uma nação. Mas não são só eles. Temos o triste exemplo da Grécia, onde uma crise econômica desastrosa se desenrolou na virada do século. Essa crise não teve uma única causa. Ela é resultado de uma combinação complexa de fatores. No centro do problema estava uma dívida pública exorbitante acumulada ao longo dos anos iniciais do euro. Dívida que financiou um Estado inchado com uma gestão fiscal precária. Buracos persistentes do orçamento público e a corrupção minaram a capacidade do governo grego de lidar com essa situação. Com isso, a economia grega encolheu, o desemprego disparou e o padrão de vida despencou. E você pode até afirmar que essas situações ocorreram em outros países e nada tem a ver com o Brasil. Mas basta olhar para o nosso passado para perceber que essa realidade não está tão distante assim. Você conheceu o Brasil antes do Plano Real? O Brasil antes do real sofria com a instabilidade econômica e com a inflação avassaladora que, como um tsunami, devastou o padrão de vida do brasileiro. O cidadão nessa época tinha como única preocupação sobreviver. Era uma rotina diária a remarcação dos preços de produtos, mercadorias essenciais e até mesmo alimentos desaparecendo das prateleiras. Havia uma corrida para as compras assim que os salários eram pagos. Essa crise foi agravada pela desvalorização da moeda, causada pela impressão de dinheiro que financiava o déficit fiscal. As lições do nosso passado nos ensinam que a estabilidade econômica é uma busca constante. Mas o maior aprendizado de todos é: não espere o pior acontecer para aprender como o dinheiro funciona e proteger o seu patrimônio das incertezas futuras. Até aqui exploramos brevemente as histórias econômicas de alguns países, não apenas para reviver o passado, mas também para extrair lições valiosas que impactam a sua vida financeira. Entender esses acontecimentos é uma poderosa ferramenta para enfrentar o cenário de incertezas que paira sobre todos nós. O temor de uma possível recessão global é real, mas você não está indefeso. Ao entender as causas reais da inflação, os sinais das grandes crises e o funcionamento dos principais bancos centrais do mundo, você estará preparado para proteger seu dinheiro, investir com segurança e controlar a sua realidade financeira, sem depender da opinião de terceiros ou de fatores externos. O conhecimento é e será a sua defesa contra esses desafios. Mas como usá-lo a seu favor? Em um mundo em constante mudança, quem domina a economia consegue ler os cenários de forma racional. Assim, decisões diárias sobre como gastar e como investir serão completamente diferentes da maior parte das pessoas que não sabe o que está fazendo. A limitação financeira está presente na vida da maioria das pessoas. O dinheiro é escasso. Mas como tornar o dinheiro abundante na sua vida e alcançar o sucesso financeiro? A resposta você já sabe: o conhecimento. Você já deve ter escutado que o conhecimento é libertador. Por mais poético que isso possa parecer, sim, o conhecimento permite que você seja livre. Mais ainda, ele permite que você tome decisões com confiança e tranquilidade. E existem praticamente duas formas do conhecimento de trazer liberdade financeira. A primeira delas é investindo na sua qualificação profissional. Dessa forma, o valor da sua hora-trabalho será maior.
Afinal, não podemos fugir do fato de que o dia tem 24 horas e o segredo não está em trabalhar mais, mas em como ser mais eficiente e ganhar mais por hora trabalhada. A outra forma, talvez a mais rápida de colocar em prática, é como você investe a sua renda. Se você gasta mais do que ganha ou não consegue juntar capital suficiente para investir, sinto dizer que você é refém do dinheiro. Mas se você junta capital e consegue investir, a pergunta que eu faço é: você investe da forma correta? Você entende como as nuances dos ciclos econômicos afetam diretamente a rentabilidade do seu portfólio? Se a resposta é que você investe no longo prazo e não está preocupado com as oscilações de curto prazo, essa eu diria que é uma desculpa. É mais fácil colocar a culpa no governo, no momento da economia, ou até mesmo acreditar que no longo prazo tudo se ajeita, do que assumir as responsabilidades sobre as suas decisões. O conhecimento, transformado em geração de riqueza, vai lhe dar a liberdade para fazer escolhas melhores e decidir como melhor aproveitar seu tempo de vida. Infelizmente, eu observo que muitas pessoas ainda não se deram conta de que são reféns do dinheiro. A maioria delas não entendeu que o sucesso financeiro só vem através do conhecimento. Dominar conceitos básicos sobre finanças pessoais não é o suficiente para trazer abundância financeira. Fazer uma reserva de emergência não vai te poupar da escassez no futuro. Controlar os gastos em uma tabela de Excel não te salva de ser atropelado por uma crise econômica. Investir somente para o longo prazo, sem estar atento aos fenômenos econômicos do mundo, fará você perder dinheiro. É preciso ir além do básico. É preciso conhecer sobre economia e como as decisões políticas podem afetar a sua vida e da sua família. Esse conhecimento é primordial para que a tomada de decisão sobre como você deve guardar e investir dinheiro seja o seu grande diferencial. Quantas histórias você já escutou de vizinhos, pessoas, famílias ricas que perderam tudo por consequência de várias decisões erradas? Ou aquele herdeiro que não tinha conhecimento para administrar o patrimônio e acabou jogando tudo fora. Isso não é enredo de filme, é a realidade da vida. Mas você pode transformar a sua realidade. Agora que chegou até aqui, você tem dois caminhos para escolher. O primeiro é ignorar tudo que você aprendeu até agora sem saber como superar os próximos desafios financeiros da sua vida e continuar refém do dinheiro. Ou o segundo, que eu recomendo, aproveitar a oportunidade de se juntar a mim e dominar o conhecimento para crescer e proteger seu patrimônio, aproveitar oportunidades de investimentos e, claro, conquistar tranquilidade para a sua vida e para a sua família. Que oportunidade é essa? A oportunidade de fazer parte do Nas Fronteiras do Dinheiro, pois o que você acabou de ver nos últimos minutos representa uma pequena amostra de tudo o que te espera na produção completa desse projeto. Uma experiência educacional e transformadora ao redor do mundo que será um verdadeiro mapa para guiar você pelas complexidades da economia global. Não se trata de promessa de dinheiro fácil e este não é mais um curso de investimentos ou qualquer coisa do tipo. É uma jornada compartilhada de conhecimento que agrega na sua vida e impacta as suas finanças. E talvez você esteja se perguntando, como esse conhecimento vai me ajudar na prática? Como vou aplicar ele na realidade do Brasil? A verdade é que a melhor decisão que você pode tomar é a de aprender com os erros dos outros. É mais barato aprender com o erro alheio do que com o seu próprio prejuízo. Por mais que o Brasil não seja igual à Argentina ou à Turquia, há muitas semelhanças e os ciclos se repetem. O que você vai aprender nas fronteiras do dinheiro vai te possibilitar gerenciar riscos financeiros, criar estratégias de investimentos sólidas e definir metas realistas para o seu futuro. Você vai poder decifrar os dados econômicos e as tendências antes que elas se tornem manchetes, proteger-se das crises, possíveis recessões globais e aproveitar as oportunidades que elas trazem. Essa capacidade de ler o mercado vai te colocar à frente do jogo para que você não caia em armadilhas de períodos de euforia e proteja-se das decisões políticas no Brasil que não são feitas para te beneficiar. Nas fronteiras do dinheiro você vai aprender a se relacionar melhor com o seu dinheiro, investir com confiança e proteger seu patrimônio em qualquer cenário.
porque em um momento de estresse econômico, quem sofre menos é aquele que se prepara com antecedência e nada melhor do que ter conhecimento para fazer isso. E só é livre quem tem o conhecimento certo em mãos. O que eu preciso deixar bem claro aqui é que o Nas Fronteiras do Dinheiro não é apenas uma série, apenas um treinamento ou um simples curso. Ele é um projeto de vida que se conecta com a minha história na economia e com o meu propósito de trazer educação para você. E eu preciso confessar que até tive dificuldade de como nomear esse novo projeto. Eu não sabia dizer se seria um curso, ou um documentário, ou um treinamento, porque até hoje eu não vi ninguém fazendo algo parecido no Brasil. O Nas Fronteiras do Dinheiro apresenta um formato inovador de educação e conteúdo. Nos últimos anos, vocês sabem que a educação passou por muitas mudanças relacionadas ao avanço da tecnologia. Pense comigo, quando você volta ao passado, qual era a forma tradicional de aprender? Na cadeira da escola, com um caderno e lápis na mão e o professor ensinando a disciplina no quadro negro. Ao longo dos anos, isso mudou, você sabe. Especialmente durante e no pós-pandemia, a educação se transformou. E ao olhar para esse cenário, eu senti a necessidade de inovar na forma como eu compartilho esse conhecimento com você. Por isso que, em Nas Fronteiras do Dinheiro, o conhecimento está ligado ao entretenimento. Para você aprender com leveza, no conforto da sua casa, onde quer que você esteja. Porque se for parar para refletir, até a forma como você consome um livro mudou. Audiobooks, podcasts, trazem o conhecimento de grandes obras para o seu fone de ouvido. A educação se adaptou ao nosso estilo de vida frenético. E essa nova era é uma realidade e eu faço parte dela. Nas Fronteiras do Dinheiro você vai aprender enquanto viaja pelo mundo, mas sem sair da sua casa. E eu posso afirmar que ele é um curso de economia com aplicação para finanças e investimentos, mas também é uma série de documentários que se passam em 6 países. Um formato enriquece o outro e potencializa o seu aprendizado. E como vai funcionar? Nas Fronteiras do Dinheiro você vai ter acesso a 8 partes que trazem aulas teóricas e documentários com a abordagem prática daquilo que você viu na teoria. Nessa primeira edição serão 11 documentários no total que se passam nos 6 países que exploramos: Argentina, Japão, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Grécia e Turquia, para que você possa aprender com a história de cada um deles. Agora dá uma olhada aqui em tudo que você vai ter acesso. Na primeira parte do curso, vamos mergulhar nos conceitos básicos da economia. É aqui que você vai construir uma base sólida de conhecimento. Nesse primeiro momento, você vai entender como os mecanismos econômicos operam, desde a precificação de produtos e ativos até a influência da oferta e demanda nas relações comerciais. E a cereja do bolo, um documentário revelador na Turquia e na Grécia que vai introduzir a ciência econômica e as suas aplicações práticas. Na segunda parte, você vai aprofundar a sua compreensão sobre o dinheiro e o sistema financeiro. Vai descobrir a origem do dinheiro e como seu poder de compra está ligado às decisões político e econômicas de governos e bancos centrais. Vamos analisar a relação entre juros, inflação e o impacto na sua vida financeira. Você vai entender como funciona a atividade bancária e o sistema monetário atual, observando na prática as circunstâncias econômicas da Turquia, cuja moeda se desvalorizou demais devido às péssimas decisões do governo. Aqui também vamos ter um documentário na Grécia, em que eu te mostro a origem das moedas. Na parte 3, você vai dominar a macroeconomia e entender por que alguns países enriquecem e outros parecem condenados à pobreza. Nesse ponto, vamos nos aprofundar na teoria do capital, sobre o crescimento econômico e nas taxas de juros. Ao final, você vai viajar comigo até os Estados Unidos, até o Vale do Silício, para descobrir como a inovação tecnológica e a economia americana impactam nos seus investimentos. A quarta parte é importante porque traz um enfoque técnico e prático ao explorar o fluxo de capital e o câmbio. Nela você vai compreender o funcionamento do mercado de divisas e os fatores que influenciam o valor das moedas. Aqui vou entregar em suas mãos insights valiosos para você tomar decisões financeiras com segurança e tranquilidade. Para ver esses conceitos na prática, vamos viajar até a Argentina para não repetirmos os mesmos erros dos hermanos e ver como eles sobrevivem ao caos econômico que toma conta do país.
Na parte 5, você vai mergulhar na história da economia para compreender como as grandes crises financeiras afetaram o mundo. Vamos analisar a fundo as diferentes etapas do ciclo econômico, a dinâmica dos setores da economia e como eles se comportam em variados cenários. Para isso, vamos até os Estados Unidos, até Nova York, entender as causas do crash de 1929 e da grande crise financeira de 2008. Mas não só isso, vamos viajar até o outro lado do planeta, explorar os detalhes da bolha japonesa e quais foram oportunidades que surgiram durante os anos de glória do Japão, passando também pela bolha imobiliária de Dubai. Na parte 6 você vai explorar a política monetária e a relação entre os bancos centrais e a economia moderna. Com eventos recentes em mente, você vai não apenas entender como as instituições financeiras tomam decisões, imprimem dinheiro, mas também as causas e consequências das decisões políticas na economia. O documentário desse conteúdo será em Nova York, onde está a maior impressora de dinheiro do mundo. Aqui na parte 7 vamos explorar o papel do governo na economia e nos mercados. Você vai compreender como a intervenção estatal pode quebrar a economia de um país e como o governo se sustenta. Assuntos como financiamento governamental, endividamento público e política fiscal serão explorados em detalhes. E aqui vamos viajar até a Grécia para você descobrir como não ser uma vítima das péssimas decisões fiscais do Estado. Ao chegar na parte 8, você já terá o conhecimento necessário para relacionar os cenários econômicos com mercados financeiros, investimentos e finanças pessoais. Você vai entender como fazer isso do jeito certo ao descobrir como as tendências econômicas afetam sua situação financeira. Para uma experiência completa, vamos ter 2 encontros ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo e conversarmos sobre os temas mais atuais da economia global. As datas desses encontros ainda serão definidas e comunicadas para todos os alunos. E onde você vai acessar todo esse conteúdo? O acesso Nas Fronteiras do Dinheiro será pela plataforma Liberta Play, a nossa plataforma de streaming. Você pode acessar todo o conteúdo do curso no seu computador, na TV, no seu tablet ou pelo seu celular através do aplicativo da Liberta Play, que você pode fazer o download pelo App Store ou pela Google Play. Ou seja, você pode assistir o Nas Fronteiras do Dinheiro de qualquer lugar. Ao completar o curso, você também receberá um certificado de conclusão do Nas Fronteiras do Dinheiro. Além disso, quem entrar nessa primeira turma terá acesso a um benefício exclusivo. Como você sabe, esse é um projeto de vida. Por isso, ao longo do tempo, teremos inúmeras atualizações. Afinal, nós temos muitos destinos para visitar. E é claro que eu vou honrar os membros fundadores do Nas Fronteiras do Dinheiro. Sendo assim, quem entrar nessa primeira turma vai garantir 5 anos de acesso ao curso e receber todas as atualizações em documentários e conteúdos sem pagar R$1 a mais por isso. Esse é o passaporte fundador do Nas Fronteiras do Dinheiro e será exclusivo somente para essa primeira turma, ou seja, ele não se repetirá. E eu sei que agora você deve estar se perguntando, mas Ulrich, qual é o valor disso tudo? Primeiro eu te pergunto, quanto vale a sua segurança financeira? Quanto vale ter a tranquilidade de ter em mãos as ferramentas necessárias para proteger e expandir o seu patrimônio, sem depender da opinião de terceiros e até mesmo antecipar cenários antes de eles se tornarem realidade? Bem, eu posso afirmar que o valor desse conhecimento é incalculável. Agora considere o seguinte, o custo de não possuir esse conhecimento pode te levar à perda de patrimônio por não saber tomar as decisões certas na hora certa. O que você prefere? O valor original para garantir o seu lugar Nas Fronteiras do Dinheiro é de R$ 2.990. No entanto, ao se inscrever agora na primeira turma e se tornar um membro fundador, você receberá um desconto de lançamento de R$ 500. Ou seja, quem entrar agora vai investir apenas R$ 2.490. Valor que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros de R$ 207,50. Ou se você preferir pagar à vista, ainda ganha 5% de desconto. As informações sobre o valor do curso e as formas de pagamento estão visíveis aqui na tela. E se você já foi meu aluno em qualquer outro curso, ainda terá direito a um desconto adicional de 20%. Você está pronto para embarcar comigo nas fronteiras do dinheiro? Todos os detalhes do curso você pode encontrar na página de inscrição pelo link nasfronteirasdodinheiro.com.br
ou pelo link que está na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui na tela. Caso tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte através do ícone do WhatsApp da página. Agradeço imensamente pela sua atenção até aqui e aguardo ansiosamente por você lá do outro lado, nas fronteiras do dinheiro.